Olá, você internauta aqui do Jornal Semanário. Hoje estamos aqui com a Jocely Maria Angelim Cardoso, que é a atual diretora de infraestrutura da Prefeitura de Rafar, que inclusive é responsável pelo setor de água e esgoto aqui do município. Tudo bem, Josi? Tudo bem, e você, Túlio? Tudo jóia. Eu convidei a Josi aqui hoje para a gente falar de um assunto de extrema importância aqui para o município de Rafar, que é a questão da inadimplência das tarifas de água e esgoto, que infelizmente só vem aumentando aí ao longo dos anos, né? E em 2021 a gente teve o refis realizado aqui, que é o programa de recuperação fiscal realizado pela Prefeitura, que apesar de ter um número de adesões, ainda não foi o equivalente à dívida. Então eu trouxe a Josi aqui hoje para bater um papo, esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas informações, né, sobre o setor, especificamente sobre o setor de água do município de Rafar. Josi, qual é o valor acumulado atualmente da dívida dos contribuintes rafardenses com a taxa de tarifa de água e esgoto? Bom, cara, é Túlio, trocando o seu nome. É assustadora. Hoje nós temos cerca de 8.600.000 reais de dívida acumulada das contas que foram geradas no município. Para o município é um valor absurdo. Com isso daria para fazer um monte de investimentos na área do setor das águas, em tratamento, em captação, melhorar a rede. Daria para fazer tudo o que precisava. 8.600.000 reais. Isso. É um dinheiro que deixa de ser investido tanto no setor quanto em outras áreas, né, Josi? Isso. E isso atrapalha o município em geral, porque Rafar não tem uma autarquia, é só um departamento. Então essa dívida reflete no município todo, porque a própria prefeitura tem que cobrir os valores que faltam para o departamento de água poder manter a qualidade da água que o município tem. Aqui, apesar de toda essa escassez que se passou ano passado, não tivemos nenhum dia interrupção de água por falta, né? Aqui produzimos água suficiente para o município, reservamos água suficiente para o município. Então, isso é uma coisa difícil na região, porque todo município da região teve esse problema de falta d'água, teve racionalizador. Aqui não, nem a gente teve que cortar água por momento nenhum no dia. E Rafar é uma cidade abençoada porque hoje ela é dependente dos poços artesianos. Sim, né? Não tem captação de água, né? Não temos captação de água superficial. Toda a água que o município utiliza é de poço artesiano. É uma água de ótima qualidade, né? Não tem problema nenhum de contaminação, né? A água superficial é muito mais difícil de ser tratada, apesar de mais barata de ser tratada. Mas todo mundo em Rafar toma água de poço artesiano, né? E isso é muito bom. Saúde. É saúde. A água de Rafar é muito boa, é muito barata, né? E assim mesmo as pessoas não pagam. Ô Josi, quantas ligações de água existem hoje na cidade? Hoje, atual, são 3.272, entre comércio, residência e indústria. Certo. E qual que é a média mensal do consumo de água hoje, no geral, no município? Tá. A média hoje está em torno de, eu trouxe esses dados porque são muitos números, em torno de 44.378 mil metros cúbicos. Esse é o consumo total, média, né? É uma mensal. média de consumo mensal da população, lógico que é sazonal, né? Sim. Verão se consome um pouco mais, inverno um pouco menos, mas é uma média. E esses poços que Rafar tem hoje supra essa necessidade por completo? Nós temos até poços que desligamos, né? Que servem de poços reserva. Sim. Então assim, queima uma bomba, a gente ativa outro, né? Para não faltar água no município. Teve só um caso que queimou uma bomba de um poço, teve um problema, e houve vandalismo e roubaram painel, fiação de 2 poços. Então nesse dia tivemos um probleminha aí, mas foi resolvido em poucas horas. O dia que aconteceu isso aí, eu estava na prefeitura, inclusive, lá, Isso. e até uma ideia que eu conversei com o prefeito na hora lá,
que eu acredito que para aumentar um pouco mais a segurança, né, ou pelo menos afastar esse pessoal, instalar um sistema de câmeras nos postos, né? Porque é constante, né, José? Acaba acontecendo constantemente isso aí, né? Não era, mas ficou. Né? Infelizmente foram 3 postos afetados em pouco tempo. E nós tivemos um problema aí no fornecimento, mas como falei, foi um fim de semana que aconteceu isso, mas na segunda-feira, logo de manhã já estava resolvido. Mas isso foi muito triste, porque foi vandalismo, estouraram os painéis, roubaram a fiação e quebraram o que não puderam levar. Então foi triste. Foi triste de ver. Infelizmente foi um prejuízo muito grande, né? Que acaba afetando a própria família da pessoa, né? A própria família, ele mesmo, né? Ele mesmo. Isso aí. Ô José, e fale um negócio para mim, quanto que o município consegue arrecadar hoje em valores mensalmente com a água, a tarifa de água e esgoto? O que nós estamos recebendo hoje mensalmente é na faixa de R$104 mil. Né? É uma média. Certo. R$104 mil. Perfeito. E agora vem, né, ó, pergunta, a gente estava até discutindo nos bastidores aqui. Qual que é a porcentagem hoje de contribuintes que está deixando de pagar suas contas em Rafar? Vamos lá. Em termos de porcentagem de contas, é cerca de 36% da população não paga água. 36%? 36%. Mas um fato relevante é que esses 36%, eles representam no faturamento cerca de 46%, 48%. Por quê? São os maiores consumidores, os maiores gastões, né? Que jogam água, fazem vassourinha hidráulica, né? Fica conversando com a mangueira ligada, que não paga água. Então, os 36% representam, em termos de faturamento, 46% a 48% mensal, quase metade. Por isso a importância da discussão de um assunto como esse, né, José? Vocês já pararam para imaginar? 1/3 da população não paga água. Esse 1/3 representa 46% do faturamento. Ou seja, você já imaginou você trabalhar o mês inteiro, né, esperar o seu salário e receber metade? Como é que você vai pagar as suas contas? Como é que você vai... Então, essa a importância dessa discussão, né, da gente estar trazendo esse tema, né, para a população. Né? O que acontece? O município subsidia, né, esse déficit. Daí deixa de fazer coisas que realmente precisam. Né? Falta dinheiro para tapar buraco, falta dinheiro para uma limpeza pública, para algum investimento. Né? E próprio investimento no setor de água, né? A gente tem aí a questão da defasagem, são tubulações antigas, sim. Algumas já estão sendo trocadas, mas tem a questão dos investimentos. Toda, né? A parte antiga da cidade tem que trocar essa tubulação, porque a gente tem um problema de perdas. Né? Perdas, vazamentos, interrupções de água, de fornecimento por conta dos vazamentos, não por conta de falta de água. Então sempre você está fazendo reparo, custo, né? Então temos que trocar, mas para isso temos que ter dinheiro para investir. E o dinheiro está sendo perdido pela inadimplência. O José, em 2013, a própria prefeitura de Rafar, ela contratou uma empresa especializada, né, para realizar cortes de abastecimento nas residências que não pagavam as contas de água. Quando eu falo residência, pessoal, não acha que é só nas casas das pessoas, empresas também às vezes deixam comércios, deixam de pagar e valores altos, né, José? Sim, então, esse é um dos problemas. Mas voltando ao tema aqui, isso acabou forçando, quando foi feito isso em 2013, a gente percebeu que forçou os moradores a procurar o setor, muitas pessoas procuraram o setor para regularizar a situação e até aderiu ao refis, né? O que impede o governo municipal de Rafar hoje de tomar essas medidas de interrupção do fornecimento? Bom, ano passado serviu para a gente saber como funcionava, que situação estava, né? No meio do ano tivemos perdas de pessoas importantes do setor que infelizmente não puderam passar para a gente a situação, como funcionava o departamento. Então, há 6, 7 meses, nós levamos aí para levantar todos esses dados, para ver como que funcionava em termos do próprio agente fiscalizador nosso, que é o Ares PCJ, como que a gente podia fazer
em toda a problemática que a gente encontrou, que seria a parte dessa inadimplência, a parte de correção de valores, o que teria que ser feito para o sistema funcionar adequadamente, o tipo da qualidade da água fornecida à população. Então nós levamos um tempo para levantar tudo isso. Agora já levantado, né, sabendo certinho como proceder, nós estamos fazendo uma licitação para contratar essa empresa para o corte das águas, porque não dá para continuar nessa situação. Aí ela vai fazer essa gestão. Isso, nós temos todos os dados, né? Nós vamos passar para essa empresa vai fazer o devido comunicado, né? Vai ter um aviso. Sim. Embora a pessoa sabendo que está devendo, ela vai ser avisada, notificada, ela vai ter um tempo para ela ir lá ou pagar ou parcelar, que tenha possibilidade de parcelamento, para que não haja o corte. Uma vez ela não atendendo a notificação, nós vamos começar a cortar água. Não tem mais jeito de se cortar. Infelizmente, né, não as pessoas às vezes elas só tomam providência na hora que dói, vai doer realmente ou no bolso ou nessa questão. Cortou o fornecimento, vai ficar sem água. Daí talvez você pergunte, por que contratar uma empresa? Nós não temos funcionários suficientes para esse tipo de serviço, porque a nossa equipe, ela faz ligação de água, conserto de vazamentos, ela atende a população, né? Qualquer problema que tenha na rede, nos reservatórios, ela acorde. Para esse corte, né, vai depender de notificar, né, de cortar, de religar, né? Tem vários procedimentos no corte, tem pessoas que têm o hidrômetro fácil acesso, tem cortes que vão ter que ser feitos na calçada, tem cortes que vão ter que ser feitos na rua. Então nós não temos uma equipe técnica para isso. E também, todos os nossos funcionários do operacional são de Rafar. Sim. Então vai ser difícil, por exemplo, a pessoa ir lá e fazer um corte de água na casa de um amigo dela, ou de um parente, né? Vai ser difícil. Então é melhor você profissionalizar. Você contrata uma empresa, você vai pagar essa empresa pelo número dos cortes, mas totalmente planilhado, devido, Sim. né? Tem que ter toda a documentação para isso. Então, é melhor a empresa. É um mal necessário, Sim. né? É um mal necessário. Não é o que a gente queria fazer, mas vamos ter que Não fazer. haveria necessidade. Não haveria necessidade. O que falta é conscientização. E já fica aí a dica, então, você que está devendo aí, está achando que Rafar pode fazer o que quer, né? Já vai se preparando aí, que as coisas precisam andar, né? Precisam. Então, as pessoas que estiverem devendo vão ter a água cortada. E elas já podem procurar antecipadamente o setor de água e saber como podem resolver a situação. Elas podem procurar, podem parcelar, né? Tem gente que deve muita coisa. Tem dívidas aí no valor de 80, 90 mil reais, 70 mil reais. É muita coisa. Deve ser de muito tempo também. De muito tempo e grande consumidor, né? Ou grandes esbanjadores. Os que mais devem são os que mais gastam, Os né? mais gastam, esbanjam. Então, ainda há um tempo para você ir até o departamento, negociar essa dívida, parcelar, né? Se a dívida estiver parcelada, não vai ocorrer o corte. Sim. Né? Então, vai acontecer isso em breve. Então, as pessoas que devem, mantenham uma conta em dia, para não passar, por quê? Além do corte, vai ter taxa de religação. Então, ela tem que pagar para religar novamente e ficar sem um bem maior, que é a água. E se ela tentar fraudular, daí vai ter BO, daí é crime, porque daí é roubo. Novas sanções, né? E também vamos ter esse serviço de caça-fraudes, que tem muita gente que ainda faz fraude no hidrômetro, faz o tal do gato. Né? Então, vai... Junto nessa empresa que a gente está propondo o contrato, tem o serviço de caça-fraude que vai ser feito nas 3.290 ligações. Vai ter o serviço de caça-fraude. Perfeito. Tá? Ô Josi, em 2021 a gente viu, inclusive divulgou aqui no Jornal Semanário, que o governo municipal ele realizou o REFIS, né, o Programa de Recuperação Fiscal, abrindo essa possibilidade dos contribuintes quitarem. Na época, né, eram mais de 2.400.000 reais. Propostos no REFIS. Né? E só de tarifas de água e esgoto.
Desse montante, qual que foi o valor renegociado no ano passado? Desse montante que a gente esperava, né, pelas contas mais novas que existiam, né, às vezes esperava arrecadar esses 2.400.000, foram arrecadados somente, arrecadados não, negociados, né, R$804.000. Um terço, mais ou Um menos. terço do que a gente esperava. E foram 355 contribuintes, consumidores que foram negociar. Muitos não apareceram para aproveitar essa oportunidade que a gente no Refis tirava multas e juros. E ainda parcelava por muitas vezes. A parcela mínima, se eu não me engano, era baixinha, era um valor baixo, né? 30 e poucos reais. Oportunidade não falta, né, Josi? Não, mas é que as pessoas não se importam mesmo, né? Então, infelizmente, vai ter que chegar nesse ponto do corte das águas que a gente estava tentando evitar com o Refis. A gente até adiantou isso, mas assim, o que causa um pouco de espanto é como que, com esse déficit, né, na arrecadação, a gente fala déficit, não tem os números concretos ainda, mas como é que o município consegue, né, garantir o fornecimento de água para toda a população, né? Difícil. Sabendo que um terço da população não paga água, e 46, esse um terço equivale a 46% do valor que deveria ser arrecadado. Difícil. Como eu falei, quem acaba subsidiando esse déficit é a própria prefeitura, mas até quando? Vai chegar um momento que não vai mais ter condição. Então, você teria que abrir mais poços ou fazer a captação superficial de água, que a gente também está estudando isso, né? Temos um belo de um reservatório. Só que a gente está na fase ainda de análise de água para ver se é viável ou não. Mas vai chegar um ponto que vai faltar água. Vai faltar água se essa situação não mudar, né? Se não for profissionalizado. Se não for profissionalizado, vai faltar água, porque vai faltar investimento, a população cresce, né? E para evitar o caos, né? Vamos ter que tomar essas medidas difíceis, né? São medidas vamos falar impopulares, né? Nenhum prefeito quer cortar água de ninguém, mas tem que chegar nessa via de fatos, porque falar não está adiantando, fazer campanha não está adiantando. É simples, né? Você vê construção das casas populares aqui no conjunto Lourdes Isabel, né? São mais de 100, mais de 200, né? 200. Aí a gente tem aqui os dois loteamentos novos que saíram aqui para baixo da avenida, São Carlos e São Francisco. Eu acredito que o impacto foi muito grande, né, do número de residências, de ligações de água para o município. Sim, né? Tanto é, mas o São Carlos e o São Francisco ainda eles fizeram o reservatório. O poço deles e o reservatório. Sim. O Lourdes Isabel ainda não. O Lourdes Isabel foi interligado à rede nossa. Só que agora foi conseguido um convênio que vai fazer um poço para o Lourdes Isabel e um reservatório. Então vai amenizar ali a situação do Lourdes Isabel. Certo. Né, para não ocorrer isso. Mas no total, assim, a própria população, independente de loteamentos novos, vai crescendo, né? Sim. Vai crescendo, tem ainda lotes vazios bastante na parte da cidade, que vão construindo, né? E deu uma parada por questão da pandemia, mas existem outros projetos também, Sim, né, que a gente... pedidos de ligação são diários no setor. Sim. São diários, né? E a Rafar está crescendo. Sim. A Rafar está crescendo, mudou. Muitas pessoas estão migrando para a Rafar, né? Por causa da qualidade de vida que está no município. Sim. Né? Mas a gente não pode deixar isso se perder. Debandar, né? Debandar. Ô Josi, e hoje, Rafar, né, a gente estava discutindo isso também, ela tem uma das menores taxas de água entre os municípios aqui da região. Nos bastidores, a gente sabe aí que já tem informações de um reajuste que será repassado pelo próprio Ares PCJ, né? Essa informação ela é verdadeira? É verdadeira. Já é verdadeira. Nós estamos em contato direto com o Ares. Do último reajuste que teve em Rafar, sem considerar a inadimplência,
sem considerar o alta dos insumos do setor que foram relevantes, só considerando a inflação da época, já temos uma defasagem de 46%. Só aplicando os índices do IGPM, só. Sem contabilizar. Sem contabilizar tudo isso que a gente já falou, inadimplência, esse risco que a gente tem. Então já teríamos que já colocar em cada conta 46%. Mas o que a gente está fazendo? Nós, atendendo o PCJ, que é o Aires, a gente está fazendo o levantamento real do custo, tudo de 2021. Eu até trouxe alguma coisa aqui para vocês ver, que seria salários, insumos, né? O que arrecada e o que gasta para fazer esse balanço. Energia elétrica de poço, cloro, enfim, manutenção. Né? Tudo, a empresa, o laboratório, né? Porque a nossa água ela é analisada 2 vezes por semana. Todos os poços. No que sai do poço artesiano e no que chega na torneira das pessoas. Né? A água bruta e a água tratada, 2 vezes por semana, né? Então não fica barato isso, e a gente tem que fazer para atender toda a portaria da Visa, né? da Vigilância Sanitária. Então esse levantamento está sendo feito junto com o PCJ. Nós já montamos a comissão que tem que ter para avaliação disso. Terminando esse estudo, também vamos ter que ter o reajuste da água. Impossível ficar todos esses anos sem reajuste. Você recorda quando foi o último reajuste que nós Acho que tivemos? foi 2015, 2014. Nossa, é muito tempo, muito tempo sem... Foi 2014, 2015. Depois disso, só a inflação já deu 46%. Nossa, é muita coisa. E entrando um pouquinho aqui, né, num assunto que o pessoal tem cobrado bastante. Rafar recentemente não, na verdade iniciou a obra, né, acredito que já deve estar, o espaço em si a gente viu lá que está pronto, que é a obra da rede de tratamento de água e esgoto, lá no bairro conhecido como bairro da Bomba, né? Já existe alguma previsão de inauguração ou funcionamento, e isso também vai impactar no valor da tarifa? Não, impactar no valor da tarifa não. Nós já cobramos os 80% do esgoto na água, né? Talvez 90% depois, não sei, mas eu acredito que não, porque a tarifa de esgoto era geralmente para ter divisas para o tratamento, então está sendo investido para isso. A obra está em fase final, a gente acredita que até o final desse ano ela está operando, porque além de terminar a obra, a gente tem que conseguir as licenças de operação. Temos as licenças de instalação, depois no final, a hora que começa a operar, daí dependendo do resultado dela, a gente obtém a licença de operação. Às vezes a licença demora mais tempo que a própria obra, né? Exatamente. E essa estação ela vai tratar 100% do esgoto de Rafar? A área urbana aqui sim. 100% da área urbana. 100%. Não vai captar do distrito, por exemplo? Só? Não, o distrito está fora. Está fora, né? Pega mas toda a parte urbana aqui. Desde o Lourdes Isabel, todo o centro. Para baixo aqui, todo o o centro. distrito, nós estamos estudando uma estação para o distrito. Própria, né? Para o distrito, uma estação para Itapeva e uma estação para Sete Fogões. Daí é 100% da área. Tá. Essa, contabilizando, essa aqui então, se a gente for ver, vai pegar uns 80% do tratamento do município? Considerando esses 2 bairros distantes, porque não tem como você trazer um esgoto de Sete Fogões para cá e nem de Itapeva. Eu vou falar que em termos de população, quase 90%. 90%. Quase 90%. E a gente sabe que tem todos aqueles, né, aquelas etapas a seguir, né, dos planejamentos aí, até do próprio Aires PCJ, né? O que a partir do momento que isso entrar em funcionamento, o que isso também beneficia o município, além do meio ambiente em si, né? O que isso pode trazer de benefício para o município? Nós somos pontuados naquele município verde e azul. Dependendo da pontuação, abre portas para novos investimentos, novos convênios, né? Então,
aos olhos da Secretaria de Meio Ambiente, é mais fácil você conseguir mais coisas, Entendi. mais recursos. Porque ela vê que o município está Porque engajado, você né? está engajado. A gente conversa muito com o pessoal do PCJ. Nós vamos em reuniões constantes, né, quase que semanais. E o PCJ fala que hoje Rafar já está sendo visto de outra maneira. Porque antigamente era 0% de tratamento, né? Hoje já não estamos mais no 0%. E pela atenção que nós damos ao PCJ, é o que eles estão retribuindo para a gente. Então a gente tinha um CAC para cumprir, esse CAC vinha de anos sendo penalizado com multas também, porque você não cumpria as exigências. Hoje falta muito pouco para a gente zerar, então nós estamos cumprindo exigência por exigência, falta pouquíssima exigência para zerar. Então daí você consegue mais investimentos, então ajuda muito. Legal. Porque o que a gente faz aqui reflete no que eles fazem pra gente. É As portas se abrem. Na verdade, eles acabam dando as condições, né, para que o município, eles não conseguem abraçar tudo, né? Então, ele vê que o município que está engajado, ele dá condições para que ele continue a evoluir. Exatamente, né? é assim. Eu acho que esse É uma resposta. É uma resposta, né? Porque a gente dá atenção às exigências dele e eles dão atenção às nossas necessidades. Abre bem as portas. Jô, você tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Algo que você gostaria de ressaltar? Tem mais um ponto, é meio chato também. A população vai querer ver longe de Rafar. Nós vamos começar com execuções fiscais. Então essas dívidas vultuosas, elas vão ser cobradas. Então não tem como falar que não. Até porque é obrigação do município cobrar. Ele não pode se furtar a gente de não recursos, pode ter né? renúncia de Renúncia de receita. receita, né? Então, aí volto a falar, ainda dá tempo de ir lá e negociar a sua dívida. Porque depois que entrar na justiça, aí não vai ter mais jeito. Ah, eu não tenho nada. Tem sim, você tem salário, porque o salário é bloqueado. Você tem bens, né? Tem dívida, tem que pagar. É isso aí. Né? Então vão ocorrer execuções fiscais. Não é justo, né, perante a toda a população que a gente estava falando. 36% não está pagando, mas tem os outros 64% que pagam certinho as suas contas. Né? E merece uma qualidade de água, né? Merece investimento na área, né? Merece que daqui a alguns anos não venha a faltar água. Né? E para isso tem que ter investimento. Se você não investir constantemente na captação e reservação de água, você não vai ter como suprir isso. O Departamento de Água e Esgoto de Rafar está localizado na Lândia Barbosa, né? 248. Antigo CRAS, né? Isso, CRAS assim aqui da que encontrar. Popular. Na rua de entrada da Popular. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Abre 7 horas da manhã até as 17. Mas o atendimento ao público é das 9 às 16 por conta de documentação a ser lançada. Né? Porque os nossos leitoristas ficam para a rua, então eles lançam. E a própria pessoa que faz o atendimento ajuda nos lançamentos. Né? Então é para essa horinha para poder lançar. Mas ao público das 9 às 16. Certo. José, agradeço a sua visita aqui para falar de um assunto tão importante, né? Fica o convite para mais vezes, assim que tiver novidades também, pode vir aqui para bater um papo com a gente. E fica aí um alerta para a população, você que é leitor do Jornal Semanário também, fala com o vizinho, troca essa ideia, debate isso com ele aí, um tema muito importante, a inadimplência da tarifa de água e esgoto aqui do município. Falei então aqui com a Jocely Maria Angeli Cardoso, que é a diretora de infraestrutura da Prefeitura de Rafar. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, explicar à população a real situação do Departamento de Água e fazer um pedido, né, para que todos colaborem e que a gente não precise chegar ao corte de águas, que a gente não precise chegar à cobrança judicial. Ainda dá tempo de procurar o departamento, negociar, dividir, parcelar. Nós estamos lá diariamente prontos para isso. Perfeito. Obrigado, José. Eu que agradeço.